Olá, pessoal! Mais uma quarta-feira aqui com um cafezinho produtivo. Sejam bem-vindos. Começando 1h32, meu tripé resolveu não funcionar direito, então por isso estamos 2 minutos atrasados. Mas vamos lá, né, gente? Hoje o nosso tema é projetos em TV, cinema e artes visuais. O mês de outubro está sendo voltado para projetos, né, que funcionam com lei de incentivo ou de forma independente. Então, semana passada a gente teve a Amanda aqui falando com a gente sobre editais para projetos de shows ou de projetos culturais em geral. E hoje a gente vai falar especificamente do audiovisual com a Clarissa Pivetta. A Clarissa é uma pessoa que eu conheço muito, gosto muito dela, até me emociono. Ela tem uma história já de muito tempo, tanto na produção quanto na formação de jornalismo, fotografia. Tem uma sócia, que é a Clarissa Guarilha, tem as Arissas Multimídias, hoje eu estou um pouco gaga, e elas desenvolvem projetos ligados ao audiovisual, TV e cinema, né, filmes autorais, mas também de artes visuais. Ela fez a produção e cobertura fotográfica do Meeting of Favela, um MOF, e que é o evento de grafite mais antigo do país, que iniciou em 2006 até agora 2020. Então eu vou chamar ela aqui para ela falar mais, né, porque é melhor, que sabe direitinho, falar sobre isso, né? Vamos aguardar ela aqui. Oi! Oi, Viu? A amiga. gente fala que a gente fica nervoso, não, se acostuma. E eu fiquei super nervosa agora hoje, fazia tempo que eu não ficava. Bem-vinda! Obrigada, amiga. Eu fico muito nervosa porque o que vocês estão aprontando é colocar todo o pessoal do backstage na frente das câmeras. Então, pra gente é muito complicado, mas vamos lá tentar passar aí essa experiência para vocês, até para, quem sabe, né, surgir novos Novas, projetos incríveis como os que a gente batalha para realizar. novas conexões, né? E também queria mandar um salve Exatamente. para a Fanny e para a Carol, minhas parceiras, né? Que eu nem falei no começo, porque realmente eu me atrapalhei toda com esse tripé. Então, eu imagino que na vida do cinema também tenha muito disso, né? Dessa coisa de, meu Deus, caiu o negócio aqui, o que que eu faço? Mas então, antes de entrar nesse tema propriamente dito, né? Já te dei as boas-vindas, sinta-se em casa. Realmente aqui é um espaço assim para a gente fazer essa troca mesmo e não Uhum. necessariamente achar soluções, mas pelo menos se conhecer, né? Dentro de cada Sim. contexto de cada produção. Então, você é formada em jornalismo, né, fotógrafa, e aí a nossa pergunta clássica é essa: como é que você foi parar no mundo da produção? Tá. Vamos lá. Me formei em jornalismo e comunicação em 2001, lá na nossa amada Floripa. E em fevereiro do ano que vem, completo 20 anos no Rio de Janeiro. Hum, É, como que eu enveredei para a produção? A culpa é da minha sócia, a Clarissa, porque assim, eu no jornalismo eu virei fotojornalista porque me encanta muito contar histórias, não só com palavras, mas com imagens. Então, o que isso remete é não só fotografia, documentários. hum, Então, quando vim morar aqui, e conheci a Clá e a Larissa, que era outra componente da Arissas, que hoje só está nas duas, mas éramos três. E as três, assim, as duas formadas em cinema, eu em jornalismo, e a gente começou a fazer documentário para contar, narrar histórias incríveis. E aí surgiu no meio de uma das produções, gente, vamos abrir uma produtora, porque várias tá ideias rolando. borbulhando, né? Aquela coisa de recém-formado, né? Começa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. E aí a gente teve a ideia, no meio de já fazendo o documentário, que a gente queria abrir uma produtora para facilitar a nossa vida, porque não é fácil, né, gente? Se fosse todo mundo teria uma empresa, né? E É, todo mundo captaria, né, projetos. Não é fácil, tá? Mega burocrático, mas foi necessário para a gente conseguir realizar nossos sonhos, entendeu? Foi bem aí que eu me meti nessa loucura viciante que é a produção, gente. É viciante. é mesmo.
E É, falando das Arissas, assim, vocês desenvolvem, aí, claro, teve esse início, mas aí vocês foram se especializando e desenvolvendo projetos, tanto os independentes, né, que também são importantes, quanto esses inscritos em leis de incentivo e tal. Então, primeiro, assim, para falar de uma parte mais organizacional, assim, como que vocês se dividem quanto a essas tarefas, essas funções? E uhum. também a gente sabe que existem as leis específicas do audiovisual, né? Que a Amanda semana passada falou das produções e tudo, e aí eu queria que você entrasse nesse mérito também de como que funciona para o cinema, né? Tá bom, vamos lá. A Arissas vai completar 13 anos em abril do ano que vem, muito orgulho, Muito bom. e muita relação, muita relação. Então, assim, vamos lá. O que tem que ficar bem claro desde o começo é que a gente é uma produtora independente. O que isso significa, né? Que a Uhum. gente não está dentro daquele mainstream que é aquelas produtoras grandes, vou citar alguns nomes aqui, que só para dar um exemplo claro, Globo Filmes, O2, entendeu? São muito grandes e elas têm outro ritmo de produção de projetos. Quando você é independente, você precisa dessas alternativas, como a Amanda explica. Eu vou tentar, gente, ser bem específica já na realização, porque quem perdeu a live da Amanda, assiste ali no cafezinho que está gravada, porque ela explica bem direitinho toda essa batalha que é você conseguir chegar, conseguir captar através dessas leis e editais que nos ajudam os independentes, os produtores independentes. Então vamos lá. A Arissas, a gente tem foi uma coisa obviamente super conversada, tá? Não é uma coisa assim, ai, deixa acontecer. Não. A Uhum. gente gosta de priorizar os nossos projetos autorais, tá? Tá. É, a gente tem as ideias lindas, quer realizar e embarrera sempre na questão do financiamento disso, né? Por que não patrocinam a minha ideia? E aí você tem essas alternativas. Aí, como você falou, especificamente para a área do audiovisual, a gente tem as leis voltadas para o audiovisual, tem editais específicos para o audiovisual, a gente tem a Ancine, que desde 2001 foi criada, é uma agência que regulariza e fiscaliza a produção de cinema no país. Então, essas são as alternativas que a gente tem, quando eu falo a gente, produtoras de audiovisual, para conseguir patrocínio, principalmente as independentes. E a trajetória da Arissas, ela segue uma trajetória colaborativa. O que eu quero dizer com isso? Sozinha, a gente não consegue realizar um filme de milhões, entendeu? Nem de milhares de reais. Você se une a outra produtora, não só independente como a gente, mas até uma coprodutora, que aí vira coprodução, Uhum. tá? Então, até hoje, todos os nossos projetos realizados e que estão para ser realizados, eles são feitos dessa forma, tá? A gente tem coproduções, nacionais e internacionais, depende do seu projeto. Então, vamos lá. Quando você fecha uma coprodução, o filme não passa a ser só meu. Você está dividindo o seu projeto com uma parceira. Mas aí o que significa? Você é a majoritária e os minoritários. Então, Uhum. por isso que eu estou dizendo, é um projeto seu, mas você precisa de parceiros para realizar. Então, a gente super trabalha super bem dessa forma, com as coproduções, e isso facilita bastante, tá? Inclusive, até para alguns tipos de financiamento, as coproduções são até obrigatórias. Tá? Por exemplo, uma coisa que a gente também, depois de anos, foi aprender é abrir o olho e ficar de olho nesses fundos internacionais, as oportunidades que outros países oferecem, que você pode se inscrever e tentar conseguir patrocínio para o seu projeto. Por exemplo, editais que patrocinam filmes que unem coproduções dos países do Mercosul. Estou dando aqui um exemplo. Tem diversas fontes aí também internacionais que é legal, mas fica aqui também a pontuação. Para esses fundos você já tem que ter já uma bagagem, Uhum. tá? Não é, no começo é bem difícil, tá? Então tem que batalhar, mas é isso. Se o É, projeto é incrível, você consegue até fechar porque com produções. se você pisa na bola, depois é muito difícil você conseguir recuperar essa confiança, né? Ainda mais numa produção internacional, né?
Exatamente, tu citou um ponto bem importante que eu até lembrei lá da live da Amanda, quando ela fala das prestações de contas, né? A Uhum. prestação de contas é algo, é o ponto fundamental do seu projeto. Se você falhar na prestação, você fica impedida de captar para outros, para tudo. Seu Aham. CNPJ trava. Então você não pode errar. Você tem que estar sempre, acha que quer economizar em alguma parte, por exemplo, a prestação de contas, tem empresas que só fazem isso, tá? Uhum. A prestação de contas. No caso da gente, a gente faz. Porque uma prestação de contas, ela pode chegar a custar até 15% do seu orçamento. É É bastante, bastante. tá? Então, mas às vezes é muito necessário. Porque quando, como a Amanda falou, cada edital, cada lei tem sua especificidade, tá? Aham. Você não acha que porque você fez o outro tá safo. Não. O outro, às vezes, tem até mais obrigações do que esse que você terminou de fazer. Então, não vacilar em prestação de contas é fundamental, tá? E outra coisa extremamente importante que eu acho bom até citar aqui no cafezinho, porque até agora as nossas grandes parceiras aqui, a gente falou mais de evento, né? Vocês falaram mais de evento, tal, essa coisa. O cinema, gente, não tem esse perrengue que é o evento, que é esses perrengues que vão acontecendo ali. No cinema, você termina um produto e entrega. E nos eventos, não. Você está ali fazendo o produto e aqueles perrengues acontecendo. Então, Acontecendo os simultaneamente. perrengues do cinema são diferentes, mas tem muito perrengue também. Mas é diferente, porque você vai finalizar aquele produto e vai entregar um pacote, né? Aquele pacotinho ali, pronto. Tá pronto o filme, vai pro mundo. Hum. Um evento, não, né? A produção é ali na hora e os perrengues, não estou querendo diminuir, mas são mais pesados, assim, para resolver. Mas não pensem que não, tem muito perrengue também. É, porque o evento ele envolve muito público na hora, né? O público do cinema ele vai ver o produto pronto, digamos assim, né? Não é tá Exato. todo mundo de olho, então você não pode também. Mas enfim, ser produtor é CEO de perrengues, aparentemente, né? Porque a gente mais Não, vê. até eu costumo dizer que aquela frase célebre do Glauber Rocha, que para você fazer um filme é só ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ela não é mais real, gente. Para você conseguir realizar um filme hoje, você tem que ter um projeto muito bem estruturado. A primeira parte dele é o argumento, né, que é a ideia, e se chama argumento dentro do Uhum. projeto. Você tem que ter um argumento muito bem escrito, além de toda uma estimativa de custos e um cronograma de execução extremamente rígido, entendeu? E, fora isso, tudo aquilo que a Amanda já falou, gente. Aham. Tem que botar muito bem escrito no papel, porque senão não entra. Era exatamente essa minha próxima pergunta, assim, na prática, porque assim, daí você tem todas essas etapas que você mencionou, desde você pensar qual é esse projeto que eu quero fazer, colocar ele no papel. Às vezes o papel aceita tudo, mas a realidade nem sempre aceita o que está no papel, então às vezes você tem que adaptar algumas coisas para que seja viável, Uhum. né? Principalmente em tempos de pandemia. Então eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência, que você já falou do começo, como era, e trazer um pouco para agora, que a gente teve um boom, né, do cinema, de muitas produções acontecendo, muitas participações em festivais internacionais e nacionais também. E aí agora, com a pandemia, me fala como estamos, assim, né? Difícil, bem difícil, porque assim como todas as áreas, a produção audiovisual tem que se adaptar a protocolos sanitários que a gente vai recebendo a cada semana. Estava chegando um no começo da pandemia. Agora até as versões, que é aquilo, né? Tentativa-erro. As Sim. produções estão voltando e as pessoas estão analisando se aquilo está funcionando ou não, e aí readapta o protocolo. No nosso caso real, aqui, a nossa realidade, a gente estava há 2 semanas de iniciar a pré-produção do nosso próximo longa e Nossa. parou. Então a gente deu uma sorte incrível, porque se tu inicia a pré-produção, tu faz a máquina girar. A máquina começou a girar, você já começa a ter gasto, e o orçamento vai indo, e você imagina você parar isso no meio da máquina girando, o prejuízo é maior. Então a gente teve essa sorte de estar a 2 semanas de iniciar, então paramos. E aí tem que ser realista aqui, gente. Esse protocolo, ele tem um custo alto.
E nem todas as produções que já estão fechadas estavam preparadas para esse custo, entendeu? Então, a gente é uma que a gente está priorizando a saúde e o bem-estar de todo mundo, porque se eu tenho que seguir um protocolo que tem um custo alto para minha produção, eu vou batalhar atrás desse custo para que a nossa produção possa voltar com toda a segurança, entendeu? Então a gente está parado, a gente parou o filme, inclusive um detalhe muito importante, a gente reestruturou o nosso roteiro, entendeu? Esse é outro custo, ó, que não estava previsto, teve que acontecer, porque, assim, a realidade é outra, então é importante dar uma adaptada no roteiro para essa nova realidade, que é o quê? Você evitar cenas com muitos figurantes, entendeu? Tem diversas linhas ali nos protocolos sanitários que, assim, nem todas tu pode seguir. Por exemplo, tem uma sugestão lá de contratar atores casados, entendeu? Para fazer as cenas dos... Gente, isso é uma solução, mas extremamente complicada para quem já está com o filme ali em andamento, os atores selecionados e tudo mais. Então, é possível? Tem um custo. E isso a gente tem que levar a sério. Inclusive, outra coisa que tem que ser citada aqui, que acho que as pessoas acham que é só jogar álcool em tudo que está higienizando. Gente, equipamentos de cinema, gente, são caríssimos. Nem todos os equipamentos você pode sair jogando qualquer produto para higienizar. Então, tem protocolos também das marcas desses equipamentos, explicando direitinho quais são os produtos, em que partes você pode passar o quê. Então, para você ver como a parte do audiovisual, dentro dessa realidade de pandemia, está bem complexa, assim, tem que... Porque esse é outro prejuízo que você pode ter. Você acha que está higienizando corretamente quando você vê o equipamento pifa. Não era para ter feito daquela forma. E é mais custo, mais prejuízo. Então, tem que estar bem atento e levar bem a sério todos esses protocolos, porque não pode errar. Sim, até porque tem esses custos não só do protocolo, mas de locação do equipamento ou Tudo. Tanto do cenário, tudo tem que ser, se você respinga algo numa madeira, né? Tipo, tudo tem que ser pensado. Não, a gente até estava fazendo uma piada que agora tem uma rubrica nova no orçamento, que é o fiscal do Covid. Porque tem que ter uma pessoa no set para ficar fiscalizando máscara, se higienizou, encostou, tem que ir lá higienizar, entendeu tudo, tem que ter essa pessoa no set. Então é uma nova função, uma nova profissão aí de audiovisual. E assim, vale citar aqui, a Ancine, ela não criou alternativas para auxiliar os pequenos produtores, entendeu? O que eles fizeram foi abrir uma linha de crédito, que na verdade isso, traduzindo aqui para a gente, é pedir um empréstimo. E pequenos produtores não podem fazer isso, entendeu? Se endividar dessa forma. Eles fizeram, na verdade, eles deram uma ajuda para as grandes produtoras audiovisuais e não os produtores independentes. Vale citar isso também. Então, puxando o gancho nesse assunto, porque aqui no Cafezinho a gente tem esse objetivo de tentar, não ser poliana, assim, mas tentar deixar as coisas mais leves, ou ver o lado do aprendizado, ou ver o lado que, talvez a partir disso, buscar soluções, mas a gente não pode ignorar também as coisas que estão muito erradas, né? Então, a gente tem uma responsabilidade também de falar sobre a realidade, como ela se apresenta, e a gente sabe que, claro, eu não vou nem citar a área da cultura, artes em geral, eu vou falar especificamente do cinema, que também é uma das mais afetadas e vítimas de um desmonte muito claro que está acontecendo, desde sei lá, uns 2 ou até mais anos para cá, mas principalmente uns 2 anos para cá. Então, eu queria que você falasse um pouco que essa desvalorização da cultura e, consequentemente, do nosso trabalho afeta todo o setor, né? Então, eu queria que você falasse sobre a sua percepção sobre isso e também sobre a sua experiência, seja sofrendo nas mãos desses editais que não chegam, dessas verbas que não chegam, ou não conseguir inscrever um projeto, ou não ter a resposta. Eu sei que tem acontecido muito isso em diversas cidades, não só São Paulo, Rio, né? Sim. É muito chocante, né, Ari? É muito chocante, porque você vê na pandemia ao que as pessoas recorreram. Produtos culturais, né? Filme, série,
novela, livro. Entendeu? O que é que faz isso? Cultura, projetos culturais. Entendeu? Então é muito grave essa desvalorização que está muito clara que está acontecendo com a nossa área, né? Inclusive acabarem com o Mink, isso foi um baque muito grande, principalmente para os pequenos produtores. A nossa batalha, né, para conseguir realizar os projetos já era difícil, agora tá o que eu vou te dizer? Desesperadora, assim, é desesperadora. A gente está fazendo parte da Associação Brasileira de Produtores Independentes, a gente está se unindo, é uma associação bem legal até, se tem algum produtor independente aqui, aconselho a chegar junto lá, porque a gente está unindo forças para tentar caminhar, voltar a andar, né? Porque a gente parou. Então, assim, para quem já recebeu os recursos e estava no meio da produção, isso é uma adaptação. Agora, para quem ainda estava no caminho, que era como o nosso caso, que tinha ainda recursos para chegar, isso foi um baque muito grande. Isso para uma produção, entendeu? Porque produtores independentes, quer dizer justamente isso, você não tem aquele recurso em caixa para fazer a máquina girar. Você trabalha com o recurso que você recebe. Esse não é o caso das grandes produtoras. Elas têm, né, recursos em caixa para fazer a máquina girar e depois eu recupero lá atrás. Cinema, gente, como é que se fala? É recursos a longo prazo. Tá? Você não vai receber imediatamente. Inclusive, isso é importante dizer aqui, um filme, até ele começar a ser feito, levam alguns anos, tá? Uns 2 a 3 anos, até você conseguir chegar a ele estar formatadinho e conseguir começar a chegar aos recursos. Então, não está nada fácil. Já era difícil, agora está muito mais. A Arissas, né, postou aqui do API, né, que é a Associação das Produtoras Independentes. Isso, bem legal. Brasileiro. Bem legal, a gente inclusive a Novelo Filmes lá de Florianópolis, que eu admiro muito também, é a Cíntia, né, que é diretora, produtora, ela tá bem ativa nesse momento, porque ela, essa briga mesmo, assim, pelo cinema, veste a camisa, e é isso, né, elas também estão fazendo, acho que daí... É muito amor. Não é amor, gente. A gente percebe, é muito assim, amor. De realizar mesmo. Sim, então é isso, né? Tipo, o produtor acaba que, se ele não consegue fazer com incentivo de órgãos governamentais ou de alguma empresa que vá patrocinar, ele vai correr atrás do independente, seja do crowdfunding. Eu não sei se o cinema usa muito isso, ou como os outros eventos. Mas aí, entrando nesse ponto da independência mesmo e mudando, girando um pouquinho o foco do cinema para eventos de festivais, assim, por exemplo, a experiência com o Meeting of Favela, como que tem incentivo ou é 100% independente, assim? Vocês conseguem realizar, porque é um evento de grafite, né? Me explica um pouco desse contexto. Vamos falar então. Bom, o grafite nasceu, né, gente, é uma arte marginal, nasceu de protesto, tá? E quando a gente fala grafite, eu quero deixar isso muito claro aqui, justamente por nós termos expertise nessa área. O que vocês veem aí em penas, pinturas encomendadas, isso é arte urbana, tá? Grafite não tem autorização. Grafite é você ir e fazer a pintura. Não pede para ninguém. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Deixando isso claro, vamos ao MOF. O Meeting of Favela, ele é o evento mais antigo de grafite do país, ele acontece numa comunidade em Duque de Caxias, fora da capital do Rio. É uma cidade fluminense, mas ela está fora do Rio. Então, você imagina, eu estou falando isso porque isso também aumenta a dificuldade de realizar esse projeto, tá? Ele começou em 2006, saindo dos nossos bolsos. Quando eu digo dos nossos bolsos, a gente bancou tudo. Aí veio o segundo ano, foi indo, e eu, como a experiência de produção da Arissas nasceu em 2008, então, tu vê, o MOF nasceu antes da Arissas. Em 2008, quando eu já comecei com a produtora, eu falei, nossa, tem que ajudar o MOF, vamos ajudar o MOF. Menina, que dificuldade, conseguir captar para um evento dentro de comunidade, fora do Rio de Janeiro. Toda empresa quer patrocinar projeto dentro do Rio. Quem está interessado em ir para uma comunidade fora do Rio? Então, imagina a dificuldade. Aí a gente conseguiu o edital da Oi por 3 anos, quando a gente completou 10 anos de evento.
tá? A gente foi patrocinada por Futuro, lei do ICMS, tá? Tá. Que é a lei voltada para o município, empresas que patrocinam dentro do município. Então, a gente conseguiu a lei do ICMS lá e a Oi, que foi muito legal a parceria, ajudou a gente. Então, assim, novamente, tudo aquilo, projeto inscrito, bem direitinho, formatado, prestamos contas, que foi muito mais complicado, porque você quer valorizar a comunidade local, né? Então, a gente queria contratar agora que tem uma verba para contratar pessoas, a gente queria contratar a equipe local. Essas pessoas não são regularizadas, não têm nota fiscal. Então, gente, é muito complicada a burocracia. Não é só querer fazer o projeto. As pessoas que trabalham dentro de um projeto incentivado ou dentro de um edital, você tem que prestar contas do dinheiro saindo. Então, você tem que ter uma nota fiscal para poder receber. E isso dificulta mais ainda. Então, você vê, facilitou minha vida, ou ia aparecer? Facilitou. Mas eu tive que alterar a realização do projeto, porque... Sim. Você não pode pagar as pessoas sem ter como justificar aquela saída da grana. E você até entra numa Então área é de capacitação até, né? Porque, por exemplo, você não quer também levar toda uma equipe de fora, sendo que você tem ali esses produtores que viveram, nascem ali, conhecem como ninguém, né? Então, super exato, aptos, mas só que tem que estar, nunca é fácil. nem que seja um MEI, né? Que às vezes você vai no Sebrae, pede um auxílio, tem que fazer o passo a passo até de capacitação burocrática, digamos assim. É a burocracia, eu ia falar essa palavra agora. Tem que seguir a burocracia, que também não é mole. É bem exigente, fica bem... Por isso que muita gente desiste, né, de fazer. Porque quando se depara com tudo que é exigido, ou você banca mesmo, vai até o fim, porque é muito estresse. Gente, não tem um projeto fácil, sabe? Eu acho que sempre tem um nível de estresse alto, de exigência para realizar, e tem que ser, porque senão, né, não seria, todo mundo faria, né? Exato. É bem controlado. Agora eu vou voltar um pouco no cinema de novo, porque eu lembrei agora, na verdade, que você falou no começo que a produção parou, né? Só que daí, pensando assim, na parte de cronograma, normalmente a gente tem um prazo para realizar, né? Então, vocês conseguem solicitar que isso seja estendido? Ou, claro, né, justificativa não falta, mas às vezes os órgãos também são muito rígidos nesse ponto, né? Então, desde a pandemia, todos os prazos foram estendidos. Ah, tá. Todos. Entendeu? A gente até, inclusive, tem algumas partes que estão sem prazos ainda determinados. Eles não falaram, gente, ó, agora vai ser tal mês que vocês têm que... Não, alguns prazos nem foram definidos ainda. Mas, sim, abriu, estenderam, teve essa flexibilidade, porque senão... Não tem. O caos, é o caos. Gente, para pensar, a primeira vez na história que a Globo parou de filmar novela. A Globo parou a produção de novela. Isso é a única vez na história. Então, se a Globo, que é a Globo, parou a produção de novela, você imagina os produtores independentes. Parou tudo. E aí, mas especificamente em relação aos prazos, tá rolando uma flexibilização, sim. Tá? Os prazos foram todos estendidos. Sim. Interessante. E uma coisa que a Carol, minha parceira de café, a Cafezinha, ela também tinha essa pergunta que, ok, houve essa parada, né, nítida, clara, mas ao mesmo tempo houve essa migração enorme para o digital e para as lives. O pessoal do audiovisual está sendo envolvido ou a galera está fazendo como o câmera na mão e ideia na cabeça? Tipo, não tá existindo essa contratação para um pagamento, sei lá, de equipes? Alguns amigos meus já trabalharam nessas lives. Não sei se você viu a do Gil, essas lives vamos chamar de lives maiores, né? Que são as patrocinadas por grandes marcas, captando doações, né? Para alguma área específica ou para alguma instituição específica, né? Rolaram muitas dessas lives. Então, essas lives, elas tinham, sim, equipe de audiovisual por trás, tá? Que, novamente, vou repetir, toda uma adaptação, entendeu? Todo mundo passando por testes. Então,
Olha os custos aí que eu estava falando de protocolo. Uhum. Toda uma vestimenta específica de um macacão, parece até aquelas coisas radioativas, assim, mas é isso mesmo. Até porque as únicas pessoas que podem estar sem proteção ali na gravação é o artista, né? Uhum. Então, o resto, assim, não se iludam que essas lives foram feitas só com o celular e a pessoa na frente. Não. Até que algumas você pode ver que tem mais de 3 câmeras até, Uhum. entendeu? Então, isso tudo é toda uma preparação. E outra, antes você chegava no dia, preparava todo o set, fazia a produção. Agora, eu já estou sabendo que uma semana antes eles já começam a ir lá para começar a preparar. Uma vai num dia, uma equipe vai um dia, outra equipe vai outro dia, uma equipe do som, a equipe do vídeo, entendeu? É toda uma preparação que é mais diárias, é mais custo de logística, Lotação. porque isso é outra coisa. Você não pode agora alugar uma van e levar a equipe toda para o set. O protocolo diz 4 pessoas no máximo dentro de um veículo. Então, olha quantas vans, olha quantos carros. Uhum. A logística, gente, não só o protocolo sanitário, mas a logística sofreu um baque muito grande, assim, de orçamentário. Sim. Aumentou muito. Até aproveitando aqui, eu estou adorando o perfil das aristas dando informativos aqui da Lei Aldir Blanc, que estendeu os Opa! prazos de projetos culturais afetados pela pandemia. Então, Olha ela falando, o catering dobrou de preço. é, Sim, é gente, a parte importante. É importante a é, gente se informar, né? No mundo é muito detalhe, gente. no mundo de fake news, a gente procurar a informação correta aí, validada, né? É muito importante também. E eu vou te perguntar agora eu vou misturar os assuntos de novo, já que hoje eu estou assim, esse cachorro louco. Eu sei que a gente já falou que você é jornalista, fotógrafa, produtora de cinema, de TV, de séries também, ou não? A gente estreou em série de TV ano passado, a gente fez sobre o incrível Lincoln Olivetti, foi sensacional. Inclusive, foi bom tu ter falado essa pergunta, porque eu vou falar outro detalhe aqui de produção independente. Gente, às vezes você bate na sua porta um diretor, um roteirista, alguma pessoa de outra área que não é produção, chega para você com um projeto lindo e pergunta, e aí, faz meu projeto nascer? Então, na Arissas, a gente faz o seguinte, a gente já, sim, ninguém perguntou, mas eu vou falar, a gente já fez com projetos dos outros, tá? Que não eram nossas ideias. Uhum. Eu falei isso no começo, né? Que a gente Autoral. prioriza os nossos projetos autorais. Que é muito dá muita satisfação, assim, de você realizar a sua ideia. Mas, gente, ideias lindas, muita gente tem. Então, às vezes, chega uma que bate na sua porta que a gente lê e fala, nossa, quero fazer. É meu esse projeto. Ajudar a concretizar o projeto do outro. Eu quero fazer parte disso. Então, aí, após a avaliação, e claro, se tem a ver com a nossa trajetória, né? Principalmente documentário que a gente ama, né? Mas tem muita ideia linda. Aí a gente topa bancar essa parceria. A gente pega a tua ideia, formata ela toda, trabalha e tenta fazer nascer, tá? Mas o Lincoln, ele chegou na gente dessa forma. Por isso que eu falei isso agora. Ele não era nosso, era uma produtora que tinha autorização para fazer um produto audiovisual sobre a vida dele, mas não sabia nada sobre como chegar lá. E aí nos indicaram para eles. E aí a Sete Artes veio conversar com a gente e viramos coprodutora, juntas no projeto. Então, ó, só para vocês verem, isso acontece, entendeu? Você pode chegar junto com uma ideia de outra pessoa e realizar ela também. Produção é isso, mas às vezes tu não sabe de quem vem a ideia, mas é uma ideia incrível que você quer realizar. E o Lincoln foi isso, foi uma série incrível, foi a nossa primeira série de TV, 6 capítulos. Legal. E está disponível, assim, esse material todo que vocês têm da Arissas produzido, eles estão disponíveis em alguma plataforma ou é algo que você acessa mais em festivais ou algo assim? Tá. O Lincoln, ele ainda está dentro da programação de conteúdo do canal Music Box, que foi o nosso financiador, próprio canal. A gente tem o nosso documentário
sobre a derrota do Brasil em 1950 no Maracanã, que foi incrível esse filme. Ele tava no Netflix e agora ele está no Now. Ah, que legal. E, assim, a trajetória do filme, ela depende muito também da distribuição dele, que isso também faz parte do orçamento de um projeto audiovisual, tá, gente? Ó, a Clá tá falando que, me corrigindo, o Maracanã está também no Globoplay, tá? E aí, o que acontece? Ai, desculpa, perdi o raciocínio quando eu li a Clá, tá vendo? Pode ler. Pode ler, pode ler. Respira fundo Não, aí. o que eu tava... Enquanto isso, eu vou até eu tava falando das dar um plataformas, recadinho aí, isso. gente. Se vocês tiverem perguntas, já façam agora. Se der para responder, a gente responde hoje. Se não, a gente faz um Q&A futuramente com as respostas. Tá. Pode seguir aí. Tá. Relembrei, vamos lá. Então, a trajetória desses filmes, ela depende muito da distribuição dela, que também é um item muito importante dentro do orçamento de um filme, tá? Quando você vai disputar, concorrer a um filme dentro de edital ou lei de incentivo, a distribuição já é um item obrigatório no orçamento. Porque o que adianta você fazer um filme e ficar com ele ali guardado? Não. Sim. Você tem que distribuir ele. Vai para festivais nacionais, internacionais. Você pode vender ele para canais de televisão. Entendeu? Que isso também é outra forma de gerar recurso, recurso do filme, né, verbas. Claro. Mas eu acho que assim, a grande satisfação, a grande realização é você colocar ele em circuito comercial, né, e o maior número de pessoas poder ver, né, que isso, voltando para a tua outra pergunta lá sobre a nossa realidade, quando sugeriram de acabar com a Ancine no começo do ano passado, foi dito que o cinema nacional movimentava um número X de recursos. Gente, são bilhões, tá? É uma indústria bem rica aqui no Brasil. As produções brasileiras são muito premiadas lá fora, tá? Isso é bastante relevante de se falar aqui. Não pensem que o cinema nacional é fraco. O cinema brasileiro é lindo e a gente está sendo bem reconhecido lá fora. E isso é importante citar também, o mercado internacional está de olho no Brasil, então eles estão sabendo das nossas dificuldades e acho que sim, as portas estão mais abertas, tanto que a gente conseguiu uma coprodução na França para esse novo filme, no meio dessa loucura toda que era, vai acabar a Ancine, não vai, a gente conseguiu a coprodução. As nossas parceiras da França falando, não, a gente está acompanhando, a gente quer ajudar. Então, assim, está acontecendo. Tá? O mundo, o mercado internacional de cinema está vendo o que está acontecendo aqui e eles também, eles valorizam as nossas produções. Que bom que quem faz valoriza e quem está lá fora também, né? O público também valoriza. Acho que amanhã começa a mostra de São Paulo, né? Eu sei que já tem tá bem assim procurado, né? Para as pessoas assistirem. Infelizmente não é numa sala de cinema propriamente digna, né? Mas a gente faz nesse ponto a gente faz o que pode, né? Exatamente. Aí agora eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui da Lu Brasil Arte. Vocês já conseguiram fazer um filme apenas com uma câmera simples, tipo 5D, um microfone e um captador de áudio? Se sim, como é trabalhar com pouco equipamento? Dicas. Não, nunca fizemos um filme só com isso. Os filmes... a gente, como eu falei, as nossas prioridades no começo eram mais documentários, né, que é aquela realidade, mas a gente também enveredou para ficção. A gente foi para ficção e, gente, é muito difícil você fazer uma produção dessa. É possível, tanto que a gente vê vários festivais de filmes feitos no iPhone. Isso rola, fica de olho. Se você tem um projeto incrível aí, tem festivais voltados para isso. Inclusive, tem festivais de filmes de 1 minuto. Para você ver, é possível? Mas a gente... objetivo. A Clara agora levantou até um ponto ali, ó. O nosso filme Tão Longe é Aqui, que é um filme da incrível Elisa Capai, diretora. Ela foi enviada para a África pela GNT para fazer matérias sobre as mulheres durante a Copa do Mundo na África.
acabou que saiu um filme lindo que a gente teve que fazer. Entendeu? O filme era dela e a Arissa abraçou e o filme é muito premiado. Muito premiado. E foi feito ela, uma câmera e um microfone na África. Viajando pela África. Viajando. Só que, claro, por que eu tô te dizendo que não é só isso? Depois teve toda uma produção por trás, finalização de cor, entendeu? Então, assim, por isso que eu te digo que não é só ali. Tu tem que ter... filmar você faz. Agora, para preparar para esse lançamento, tem uns outros pontos importantíssimos, assim, Sim. de pós-produção, né, no caso. Justo. Bom, Mas a Arissas nunca fez. bom, a gente recebeu uma reclamação da nossa convidada aí, que está aí hoje, que o cafezinho é muito curto. Então, bom, cafezinho é curto mesmo, gente. Mas hoje a gente estendeu, na verdade, essas lives sobre editais, a gente está estendendo um pouco, porque a gente sabe da importância e sabe que isso pode ser uma oportunidade para os produtores que estão desde março aí sem norte, né? Então, de repente, nunca escrevi um projeto. Bom, lê o edital, vê se de repente você tem alguma ideia, junta com outra parceria e faz uma coprodução de 2 pessoas, de 3 pessoas, né? Vai indo, vai fuçando. Isso. E vai que dá certo, né? Então, de repente, às vezes a gente tem que também sair um pouco da área que a gente está acostumada e começar a repensar um pouco, né? Não que isso seja uma regra, é só uma sugestão também. Sim. Então, a gente está se encaminhando para o fim. E aí eu queria voltar, então, na pessoa Clarissa, na produtora Clarissa, que tem uma experiência tão rica e tão plural, que como a gente falou já do jornalismo, da foto, que ela já viajou para cobrir eventos ou artes visuais, né, em outros países, tanto na Ásia quanto na França, na Europa, no caso. Mas ela também tem o lado de ser gerente de fotografia das Olimpíadas, que isso deve ter sido uma loucura, então eu queria incluir nesse final, assim, você falar um pouco dessa sua experiência em geral. E o cara dura, eu queria perguntar também, porque eu lembrei dele, assim, gente, isso tem tudo a ver com essa... Lindo projeto. Lindo então, projeto. Assim, só para a gente finalizar, então, para você falar sobre essa diversidade toda na atuação e também dar esses últimos recados também. Tá bom, vamos lá. Então, gente, a Arissas, a gente tem essas 2 áreas de atuação muito bem definidas, que é o audiovisual e as artes visuais. Então, se falar em gerenciar, a Clá gerencia a área do cinema, a Clarissa Guarilha, e a Piveta gerencia esses projetos de artes visuais. Nas artes visuais, eu posso dizer que eu estou me dedicando a isso desde 2006, tá? Desde 2006, antes da Arissas nascer. Por admiração, eu comecei a registrar grafite por tudo, assim, onde eu estava indo com os amigos, eu registrando por admiração. Depois, acabou me trazendo dinheiro. Comecei a trabalhar com isso, comecei a viajar o mundo por causa disso, lancei livro, minha primeira exposição solo foi na França. Então, assim, não me pergunta como. Assim, eu não tinha esse plano, gente. Isso foi acontecendo, tá? Foi consequência do meu trabalho. E por conta, obviamente, dessa minha experiência com documentação de intervenções artísticas na rua, acabou chegando a oportunidade de... Eu sou produtora e eu sou fotógrafa. O que os Jogos Olímpicos precisavam? De uma pessoa com esses 2 conhecimentos para gerenciar a operação de os maiores fotógrafos de esporte do mundo, porque é o evento mais televisionado do mundo. Essas são as Olimpíadas, tá? E aí tu citou isso, que para mim foi um dos maiores desafios da minha vida. Porque, gente, quando eu fui convidada, óbvio, né? Fiquei muito feliz, legal, irado. Só que eu não tinha caído a ficha do que eu tinha assumido a responsabilidade. Que era o quê? A maratona. As 2 maratonas, a maratona masculina e a feminina. Que eu não sabia a cereja do bolo das Olimpíadas, entendeu? E foi muito pesado. Na primeira, eu te confesso, eu sentei no cantinho e chorei. Produtores, vocês sabem o que é isso. Todo mundo passa por esse momento. Todo mundo passa por isso, gente. Senta no cantinho e chora, porque o que está acontecendo aqui, sabe? É um nível de exigência muito grande, é muita pressão, é muita pressão. Mas na segunda eu fui aplaudida pelo chefe da operação de transmissão,
que foi assim, ai, que bom, fiz certo, deu certo. Foi incrível, sou muito feliz de ter tido essa experiência no meu currículo, porque é incrível, gente, é incrível. É muito pesado, mas incrível. Vale a pena. Legal. Eu super acho, gente, você tem que meter a cara, só que produção é pepino, gente, é só pepino, é resolver pepino. E eu acho muito lindo falar isso também, porque a primeira foi a da Carol, né? E a Carol fala das características que um produtor tem que ter para conseguir ser produtor. Gente, é muita pressão. Você tem que ter um autocontrole, assim, de... E não pode ser cardíaco, né? Então, a produção, eu acho que ela foi o meu exame cardíaco durante anos. Que se eu não infartei, é porque meu coração está ok, tá? E aí vamos falar da Cara Dura. Cara Dura foi o primeiro projeto que a gente conseguiu unir o cinema e a arte urbana, né? O grafite. Que a gente fez a primeira mostra de filmes de arte urbana do Brasil. Internacional. A gente trouxe 34 filmes de 10 países e foi feita com o patrocínio da Caixa Cultural. Que, aliás, vou abrir um parênteses aqui, fiquem bem atentos quando a Amanda falou para ler muito bem os editais e as leis, leiam muito bem. Porque esse edital era um que ele não te dava o dinheiro antes. Você tem que ter dinheiro em caixa, realiza e depois eles te dão a grana. Capite? Perrengue? Então é isso, fiquem bem alertas, tá, gente, para esses... É muito legal ter essa oportunidade de ter leis de incentivo e editais, mas abre o olho, são bem diferentes um do outro. Mas a gente conseguiu realizar, foi linda, e a gente, inclusive, está nesse momento tentando lançar a segunda edição. Muito bom. Primeira mão aí para o público do cafezinho, aquelas. Exatamente, Cara Dura vai voltar. Bom, então vou finalizando aqui, falando em batimentos cardíacos, eu acho que eu consigo trabalhar com produção porque o meu, eu tenho bradicardia, né? Então, o meu batimento cardíaco é baixíssimo, é 50 por minuto. O normal, para você ter uma ideia, é 70 a 100. Isso facilita então, muito. Tipo assim, ele é quase uma insuficiência cardíaca, né? Mas, enfim. Um coração lento, um coração estranho, já diria o poeta. Então, eu queria te agradecer muito, eu e o meu coração lento, por participar aqui do cafezinho. Muito obrigada por trazer teu conhecimento, tua experiência. Obrigada também a Clarissa Guarilha, que estava ali no corner, né, do outro lado também, assim como a Fanny e a Carol ficam no meu corner, né? E gente, ver se você tem algum recado final e dizer que a gente tem, além de agradecer a todo mundo, dizer que a gente tem o canal do YouTube, sigam lá, que tem as mesmas lives, né? O nosso cafezinho aqui. Semana que vem a Fanny vai conversar com a Paula, né? Sobre produção de disco em edital também, que vai ser muito interessante. Legal. A gente tem também o Sem Glamour, que são histórias de perrengues da produção, que às vezes a Clarissa aí fica meio nervosa, mas são histórias que a gente tem que levar para o lado mais engraçado. Então é isso, muito obrigada. E aí deixo a palavra final aí contigo para a gente encerrar. Sigam as gente, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, gente, muito mesmo. Assim, eu e a Cláudia, a gente ficou super feliz pelo convite de poder falar assim, dessa nossa trajetória, porque realmente tem tudo a ver aí com essa área que vocês estão citando, mas para a gente foi uma satisfação muito grande assim, pelo convite, porque esse projeto de vocês está de parabéns, gente. Quem não está assistindo, confere, porque está tudo salvo aí no perfil. Produtores incríveis de diversas áreas, elas estão cobrindo muito bem toda essa realidade de produção e quem quiser começar, gente, chega junto, já estamos aí para abrir esse caminho também para vocês, facilitando, o cafezinho está aí. Muito obrigada, e sigam a Arissas. Então aí, se tiverem algum projeto legal, vão falar com a gente. Sigam as Arissas para saber dos projetos e também os perfis delas, né? Que tem informações, fotos, trabalhos e tudo mais. Beijão, gente. Bom restinho de semana para vocês. Até semana que vem. Beijo. Tchau.